Olá, meus queridos amigos, vamos continuar a lição número 8, a parte de segunda-feira, falando sobre um mediador perfeito para uma aliança superior. Logicamente que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Hebreus, estava falando da pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque ele sabia que os Hebreus estavam com uma certa dúvida em função dos sofrimentos que estavam passando. Paulo aconselhou que eles olhassem para Jesus, que não tirassem os olhos de Jesus, que era o grande vencedor. E para justificar isso, ele mostrou a questão do ofício sacerdotal de Jesus, mostrando que ele era a âncora da alma e que era necessário crer que havia uma aliança feita por Deus para salvar o ser humano. Essa aliança foi chamada por Paulo de aliança superior. Por isso, deveria existir um mediador todo perfeito para essa aliança superior ser válida. O apóstolo Paulo mencionou a questão do sacerdócio humano, que era falho, porque era humano, e ele mostrou esse paralelo entre o sacerdócio humano e o sacerdócio divino do Senhor Jesus Cristo. Por isso que na lição dessa semana nós vamos estar falando sobre o mediador perfeito para uma aliança superior. E hoje o tema da lição é uma nova aliança ou uma aliança renovada. Vamos então entrar nesse estudo, porque um dos objetivos da aliança divina era justamente a obediência e o testemunho das pessoas envolvidas na aliança. Deus prometeu, fez uma aliança e disse: eu vou cumprir a minha parte. Porém, como as pessoas eram humanas, elas falharam na aliança que Deus havia feito com elas. Veja que Deus fez uma aliança com Abraão. Abraão chegou um momento que ele mentiu, ele teve assim uns deslizes espirituais. E Deus mesmo assim considerou Abraão como um homem com fé. Porque Abraão, ele fazia duas coisas. Ele tinha obediência e ele testemunhava. Tanto que ao encontrar-se com Melquisedeque, ele mostrou que era obediente, dando o dízimo de tudo, e mostrou que tinha, assim, dava muito valor ao testemunho, porque mostrou que Deus estava com ele quando a questão da guerra contra os reis, em que ele resgatou Ló. Então, Abraão era obediente. Deus disse a Abraão: você vai agora pegar o teu filho, o teu único filho, e vai oferecer em sacrifício. Abraão não titubeou, ele obedeceu, e diz a Bíblia que isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, ele foi justificado por causa da obediência a Deus. Isso estava dentro da aliança que Deus havia feito com ele. Quando Deus tirou o povo do Egito, fez uma aliança com eles no Monte Sinai. E Deus então prometeu levá-los para a terra prometida. Então somente eles deveriam fazer duas coisas. Deveriam ser obedientes, deveriam dar testemunho do poder de Deus diante das nações em redor. Por isso que quando chegaram assim no período em que o povo de Israel falhou, eles estavam no cativeiro babilônico, 70 anos nesse cativeiro. Através do profeta Jeremias, Deus prometeu que iria fazer com o povo uma nova aliança. Só que essa aliança agora era uma aliança perfeita, porque seria feito com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele, então, poderia ser, assim, o fiador dessa nova aliança, dando testemunho e sendo obediente. Importante que Deus sempre mencionou esses dois pontos, a obediência e o testemunho. A obediência mostra que cremos naquele que está fazendo a aliança. E o testemunho mostra que estamos envolvidos com a questão da aliança e que nós temos, assim, toda a certeza de que a aliança será colocada em efeito em nossa vida. Por isso, a obediência e o testemunho. Durante a Reforma Protestante, nós tivemos Martinho Lutero como um grande originador e aquele que fez a vontade divina para fazer a Reforma Protestante. Protestava contra os desmandos da igreja clássica, que exigia uma série de situações, como, por exemplo, o perdão dos pecados, como, por exemplo, a adoração aos santos, e como, por exemplo, a migração da alma para o purgatório, e a questão do dirigente maior da igreja se considerar semelhante a Jesus Cristo. Martinho Lutero foi contra tudo isso e iniciou a reforma. Neste mesmo período, havia um homem chamado Martinho Basel, que foi acusado de ser protestante. Ele foi preso, colocado numa cela, e este homem então foi acusado de ser um herege. Porém, as provas não foram encontradas contra ele e ele foi colocado em liberdade. 100 anos depois,
uma outra pessoa foi colocada na mesma prisão que Martinho Bazel fora aprisionado. Esta pessoa nova que foi colocada ali descobriu um tijolo solto na parede. Essa pessoa retirou o tijolo e encontrou atrás do tijolo um papel. No papel estava uma confissão de Martinho Bazel. Essa confissão dizia: ó Jesus Cristo, sei que és o meu Salvador. Eu te amo mais que tudo, Senhor, e daria a minha vida por ti. Esse homem colocou esse papel atrás desse tijolo como uma confissão da sua fidelidade a Cristo. Porém, ele foi uma testemunha secreta. Se ele tivesse sido uma testemunha fiel, ele teria sido tão útil à causa do Evangelho como foi Martinho Lutero. Mas foi uma testemunha secreta. Deus não quer um testemunho secreto. Ele quer um testemunho que enalteça o seu nome, obediência e testemunho. Temos a pergunta número 3 da lição de segunda-feira, dizendo o seguinte: olhando para as diversas alianças feitas por Deus com o seu povo, qual o ponto principal da nova aliança? Então, nós temos alguns textos, por exemplo, nós temos Hebreus capítulo 8, de 10 a 12, onde Paulo escreveu o seguinte: porque essa é a aliança que depois daqueles dias eu farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo, e não ensinará cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e dos seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Esse é o texto que Paulo escreveu aos Hebreus, Hebreus 8, verso 10 a 12. Outro texto, Deuteronômio meia dúzia, verso 4 a 6, diz o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deuteronômio agora, capítulo 30, de 11 a 14, diz assim: porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está no céu para dizeres: quem subirá por nós ao céu para que nolo traga? Não está também no mar para que possa dizer: quando passará por nós alguém além do mar, para que nos traga o mandamento do Senhor, e nos faça ouvir para que o cumpramos. Não está além de ti. Essa palavra está muito perto de ti, estará na tua boca, estará no teu coração para a cumprires. Agora Jeremias 31, verso 31 a 34, eis que vem dia, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, ou no dia em que os tomei pela mão para os tirá-los do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, porque eu os desposei, mas eles se afastaram da minha aliança. Por isso eu farei naqueles dias uma nova aliança com o meu povo. Eu escreverei a minha lei no seu coração, e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. Não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então, para esses versos, nós colocamos para que nós possamos responder à pergunta: diante das alianças que Deus fez com o seu povo, qual o teor da nova aliança? Resposta: o ponto principal, o teor, o conteúdo principal da nova aliança estava no fato de que Jesus é a grande garantia da nova aliança. Sua morte na cruz é uma garantia de que nós receberemos o perdão dos pecados, a justificação, o Espírito Santo e a lei de Deus em nosso coração. Então, o ponto principal da nova aliança é: Jesus é a garantia desta nova aliança. E a lei de Deus será escrita em nosso coração, quando aceitarmos esta nova aliança. Na antiga aliança, os beneficiários foram rebeldes
e desobedientes a Deus e invalidaram a aliança. Uma vez quebrada a aliança por uma das partes, a aliança não vale mais nada. Diante da terra prometida, Deus disse: eu vou levá-los. O povo foi rebelde e disseram: vamos voltar para o Egito. E Deus então disse: vocês não vão voltar para o Egito, vocês não vão entrar também na terra prometida. Os de 20 anos para cima morrerão nesse deserto, e só os de 20 anos para baixo é que vão entrar na terra prometida. O povo então invalidou a lei do Senhor, invalidou a aliança que Deus havia feito com eles. Por isso, eles não entraram. Por isso que Deus não pôde cumprir com eles a aliança antiga. E Deus então resolveu fazer uma nova aliança com alguém que não falharia, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando a pessoa aceita Jesus, aceita a nova aliança. E Jesus é a garantia dessa nova aliança. Ellen White escreveu em Meditações Matinais do ano de 1965, na página 86, o seguinte. Ela escreveu o seguinte: na obra da criação, Cristo estava com Deus. Ele era um com Deus e era igual a ele. Ele era o Criador, ou foi o Criador do homem. Por isso, podia ser o seu Salvador. Nenhum anjo celeste podia revelar o Pai ao pecador, reconquistando-o para fazer uma aliança com Deus. Ellen White, inclusive, no livro História da Redenção, fala que os anjos, quando souberam que Jesus teria que morrer pelo ser humano, os anjos rodearam Jesus e clamaram a Jesus que os deixasse vir ao mundo salvar o pecador. Mas Jesus disse-lhes que o sangue de um anjo não poderia remir o mundo pecador. Só o sangue de um Deus. E assim ele veio para nos salvar. Interessante, né? Que era preciso que esse mediador se tornasse, assim, o sacrifício para morrer por todos nós. No ano de 1986, houve um acidente na Itália, em Florença, na Itália. Um pai estava com um filho empinando pipa no meio de um campo. De repente, o pai, envolvido com a pipa, olhou para o lado e disse: "É meu filho." O menino havia desaparecido, o menino dos seus 6 anos de idade. O pai foi para casa para perguntar para a mãe se o filho voltara para casa. O filho não estava em casa. O pai deu uma busca no campo e não achou o filho. Foi às autoridades, a polícia anunciou o fato, os policiais vieram fazer a busca, os bombeiros também, e descobriram no meio do campo, coberto pelo mato, um poço abandonado. O menino, ao empinar a pipa e andando para trás, caiu no poço e então desceu mais de 50 metros. Ficou preso numa toceira de capim, que crescera ao longo do tempo. Foi feita toda uma operação para salvar o menino. Pensou-se em cavar um poço paralelo, depois um poço abaixo do menino, um túnel para resgatar o menino. Mas eles pararam isso porque começou a desbarrancar o poço onde o menino estava preso. Não havia jeito de tirar o menino. Todas as tentativas foram feitas, mas não havia uma solução para o caso. Foi então que o pai do menino, ele se apresentou e disse para o chefe dos bombeiros: "Só tem um jeito de eu salvar meu filho. É vocês me amarrarem pelos pés e me descerem de cabeça para baixo para que eu pegue o meu filho. É o único jeito de salvá-lo." Um médico presente disse: "O senhor sabe quanto tempo isso vai demorar? Mais de 1 hora para o senhor descer para salvar o seu filho. O senhor não vai poder ficar tanto tempo de cabeça para baixo por causa da circulação cerebral. O senhor pode desmaiar e pode ser fatal para o seu filho." O homem disse: "Não tem outro jeito, eu tenho que arriscar." Amarraram o homem pelos pés e o desceram de cabeça para baixo numa operação hiper arriscada. E o pai chegou até onde o filho estava e abraçou o filho, deu o sinal e os bombeiros puxaram o homem para cima. Ele chegou quase que inconsciente, mas seguro o filho pelos braços, foi retirado do poço. Havia mais de 10.000 pessoas aplaudiram o homem. A televisão mostrou o salvamento deste filho feito pelo pai. Foi uma alegria muito grande. O presidente da Itália estava presente e abraçou aquele pai. O único jeito de salvar o filho era ele descendo de cabeça para baixo. Não havia outro jeito de salvar o ser humano, a não ser Jesus descendo neste mundo contaminado, com o risco de ser contaminado pelo pecado, mas ele teria que tentar para salvar o ser humano e conseguiu salvar. Por isso, glória a Deus por essa salvação, glória a Deus por essa
aliança nova. Na verdade, a explicação que temos teológica é que Deus não fez uma aliança nova. Ele pegou a aliança antiga e renovou. Só que agora, em vez de fazer com o ser humano, ele fez com Jesus. E o ser humano aceita a aliança. Então Deus, através do Espírito Santo, dá condições do ser humano cumprir os dois requisitos, obediência e testemunho. Que Deus nos abençoe na compreensão desta palavra, dessa mensagem, falando sobre a nova aliança. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa mensagem que o Senhor nos deu através da nova aliança. Jesus renovou a aliança antiga, não porque ela não servia, mas porque os seres humanos não cumpriram. E ele fez a aliança com Jesus, a nova aliança, para escrever a sua lei em nosso coração, para nos dar o poder do Espírito Santo, a justificação dos pecados e a promessa da vida eterna. Agradecemos por isso, em nome de Jesus, e pedimos um dia feliz para todos, em teu nome. Amém. Obrigado pela atenção, Deus te abençoe, tenha uma segunda-feira e tenha um continuar de semana, porque no domingo é o primeiro dia da semana, e a segunda-feira é o segundo dia. Vamos então para a luta, que Deus nos abençoe. Fica com Deus.